tempos mudaram. Após 50 anos da ditadura militar, este continua sendo um dos temas mais abordados no nosso país. Mas o que foi a ditadura militar? A ditadura militar é o período que tem como marco inicial o golpe de 64, quando João Goulart voltava do exterior com a intenção de assumir a presidência, após a renúncia de Jânio Quadros. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ao chegar ao aeroporto, ele foi barrado pelos militares, que a partir daí assumiram o comando do nosso país. 50 anos após o fim da ditadura militar, a maioria das pessoas vê a ditadura como sendo uma coisa horrível, mas vale lembrar que no início, quando ocorreu o golpe de 64, milhares de pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro para celebrar o triunfo da ditadura, porque elas queriam uma ditadura no país, para restabelecer a economia. E segundo dados da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, 69 cidades no Brasil, incluindo as principais capitais, participaram desse movimento de manifestação a favor da ditadura. Como foi a época da ditadura? Bem, havia muita prisão ilegal. Às vezes o cidadão vinha preso e ficava por dias e dias na delegacia ou na prisão sem nenhuma explicação. A censura estava em todos os lugares, na imprensa, no jornal, nas rádios. As pessoas não tinham mais liberdade. Quando foi instituído o estado de sítio, não se podia mais sair pelas ruas, que se vinha preso. Apesar das opiniões contrárias, foi uma época que me marcou muito. A economia do país estava crescendo, e a minha economia também cresceu muito. E os abusos não tinha tanto quanto hoje. Sinto até falta dessa época. Durante o regime militar, vários decretos foram emitidos pelo governo militar brasileiro. Dentre estes, o que foi considerado o mais duro golpe na democracia foi o AI-5, Ato Institucional número 5, que declarava poderes quase absolutos ao presidente da República. Artigo 1º do Ato Institucional número 5. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. O AI-5 entrou em vigor no dia 13 de dezembro de 1968, durante o mandato do presidente Arthur da Costa Silva. Este ato concedia ao presidente da República o poder de exigir o recesso da Câmara Nacional, deixando todo o poder legislativo a cargo do poder executivo. Também dava o direito ao presidente de intervir em qualquer estado ou município, desconsiderando qualquer lei anteriormente plantada no país. Dava também ao presidente o poder de banir qualquer cidadão de seus direitos políticos por um período de 10 anos, além de banir o habeas corpus para qualquer crime ou oposição ao governo e proibir qualquer tipo de manifestação. E por último, concedia ao presidente o poder de cassar qualquer mandato político. Uma das formas mais utilizadas pelo governo para conseguir qualquer tipo de informação sobre pessoas que demonstravam oposição sobre a ditadura eram as formas de tortura. Dentre essas formas de tortura, a gente pode citar várias, como por exemplo o afogamento, choques elétricos e espancamento. Existiam também outras formas de tortura, como por exemplo a cadeira de dragão, que era uma espécie de cadeira elétrica, o pau de arara, que era uma barra de ferro que ficava presa a aproximadamente 20 centímetros do chão, em que o indivíduo era amarrado com os punhos e os pés para cima e sofria vários tipos de tortura, como por exemplo queimaduras por cigarro, espancamento e choques elétricos. Tinha também o soro da verdade, que era uma droga injetada no indivíduo, que deixava ele meio sonolento, e então ele acabava revelando informações e falando coisas que ele não falaria se ele estivesse no seu estado normal. Eu era um jovem italiano, na cidade de Guarulhos, na minha casa, quando, numa tarde, homens num carro vieram e me disseram para entrar, que tinha um incêndio
na fábrica de meu pai. Eu entrei no carro, me vendaram e me botaram capa com uma faixa na boca. Acordei numa sala, toda escura, sozinho, até que saiu um homem e sem nenhuma palavra começou a me espancar. E foi assim por dias, até que começaram a me pedir os nomes. Me perguntavam de gente que eu nem conhecia, então eu não respondia. Mas depois de dias e dias de tortura, depois de ser espancado, e depois da tortura com choque, eu acabei cuspindo nomes que nem sabia. Dormi de novo, provavelmente por culpa deles, e acordei na cidade de Santo André. Longe, 3, 4 horas na época de Guarulhos. Já. A economia mudou bastante, com a inflação, que aumentou, igual o preço dos produtos. O meu marido, por exemplo, tinha uma fábrica de carnes. Ficamos trilionários. Aqueles que dizem que a ditadura é algo horrível, não sabem de nada. Prorrogado o mandato de Castelo Branco. Fica cancelada a eleição presidencial de 1965. As reformas que o país está exigindo. Nacionalismo altivo. Apertando o cerco em torno do inimigo. Manobras antigavitor. No Rio Grande do Sul, os sem terra se uniram reivindicando glebas. Símbolo de progresso e de justiça social. Nenhum momento, nenhum minuto, durante 24 Nós devemos horas, amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos... Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Habeas corpus está suspenso para delitos políticos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos afora, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exato. Há soldados armados, amados